pai contra a mãe. Esse pai contra a mãe é talvez não, tem outros igualmente pesados, mas é um dos mais cruéis contos de Machado de Assis. Doloroso, todos até agora foram meio humorísticos, né? Esse é bastante doloroso. E fala de uma coisa, o egoísmo e a cegueira para aquilo que não me afeta. A indiferença à dor do outro, ao sofrimento do outro, aquilo que causa todos os males que conhecemos, como a tradição tibetana diz. O maior mal do mundo é a heresia da separatividade, o nosso tão conhecido egoísmo. Essa história fala de um homem chamado Cândido Neves. Esse Cândido Neves era um rapaz daqueles que não se dá bem em profissão nenhuma, porque não tem paciência para fazer nada com regularidade. Eu tinha tentado as vendas, não aceitava porque os clientes eram muito autoritários. Eu tinha trabalhado numa pequena fábrica, não aceitava porque o patrão cobrava demais dele. Não conseguia fazer nada com método, nada com disciplina, não achava emprego em lugar nenhum. Até que um dia ele achou um emprego que era bom para ele, que ele trabalhava quando ele queria e ele se sentia com autoridade, que era caçador de escravos foragidos. Os escravos, na época, fugiam e às vezes ficavam na própria cidade, no Rio de Janeiro, ou nas redondezas da cidade. E havia esses homens que se dedicavam a isso, que andavam com a corda, com o que valha, atrás, tentando receber recompensas, atrás de escravos foragidos. Isso ele trabalhava quando queria, ganhava um dinheiro por um tempo, ficava sem trabalhar, e isso para ele era uma profissão ideal, uma espécie de capitão do mato. Um dia ele se apaixona por uma jovem órfã, Clara, que vivia com a sua tia Mônica. E a tia e as amigas falam: olha, esse rapaz não tem muitos meios de vida, não dá, você vai casar assim mesmo. Mas eles se apaixonam e Clara resolve se casar. A sua tia, desde cedo, fala: olha, vocês não têm condições de ter filhos, porque falta comida para a gente. A sobrevivência é incerta para nós três. Não inventem de ter filho. Mas apesar de tudo, os dois, muito apaixonados e muito irracionais também, um dia Clara engravida. E a tia imediatamente diz: olha, quando essa criança nascer é melhor colocar na roda. Talvez os mais jovens com certeza não devam conhecer isso. Antigamente, nessa época, os orfanatos tinham uma espécie de uma roda que ficava como num espaço na parede, e aquela roda tinha espaço para que a criança fosse colocada e o pai ou mãe giravam a roda e ela ia para o lado de dentro. Era pega pelas irmãs de caridade, fosse quem fosse que estivesse lá dentro, e era criada como um órfão. E o pai, mãe, o doador não precisavam se identificar. E a tia diz: olha, quando essa criança nascer, vamos colocar na roda, porque não tem condições, ela vai morrer de fome. E os dois ficam indignados com aquilo. Não, claro que não, nosso filho na roda, de jeito nenhum. Só que, como a tia previa, a situação vai ficando cada vez pior. Eles são expulsos por não pagar o aluguel, vão morar de favor na casa de uma pessoa por algum tempo. E a criança nasce no meio de tudo isso, um menino recém-nascido e sem comida, sem nada dentro de casa. E a tia falou: agora chega de brincadeira de vocês. Amanhã, você, Cândido, vai e leva esse menino para a roda. E eles, meio desesperados, sem querer fazer isso, né? Mas não havia jeito mesmo. E o Cândido Neves diz: olha, tá bom, deixa eu ficar com ele mais essa noite. Amanhã eu levo ele para a roda. Ele tinha olhado naqueles dias para tentar conseguir algum dinheiro todos os anúncios de captura de escravos. E ele viu que havia particularmente um que era muito atraente, que era de uma negra que havia foragido, havia sido fugida e que se oferecia 100 contos de réis por ela. E ele pensou: bom, que ótimo se eu encontrasse essa negra, porque esse dinheiro seria bom, poderia ficar com meu filho. Mas andou um pouco, não encontrou, não teve jeito mesmo, chegou aquele dia fatal que ele teve que levar o menino para a roda. Ele resolveu pegar o caminho mais longo para poder ficar um pouco mais com o filho nos braços. A mãe amamenta pela última vez, entrega para ele e ele leva o menino. Quando ele está andando por dentro da cidade do Rio de Janeiro, uma daquelas ruelas, ele olha do outro lado e, pela descrição que ele tinha lido, era uma mulata que era a escrava que tinha sido fugida.
e ele vê, se assusta, corre para uma farmácia próxima que tinha ali, sem que o farmacêutico entendesse muita coisa, ele diz: "Olha, fica com esse bebê aqui um pouquinho que já já eu volto para pegar". E sai correndo, e deixa o bebê lá, o farmacêutico meio sem ter o que fazer, uma criança recém-nascida, e ele sai correndo. Ele grita o nome da escrava, ela vira para olhar, e quando ela menos percebe, ele já tinha amarrado as suas mãos com a corda e sai arrastando. Ela estava grávida. E ela sai chorando, gritando, mas as pessoas na rua, quando olham, veem que era uma escrava foragida, ninguém a ajuda. E ela gritando, pedindo socorro, se atirando no chão, dizendo para ele que ela estava grávida, que o patrão era muito cruel, que ele ia espancá-la, que ela não podia apanhar na situação que ela estava, que ele perdoasse, que se ele tinha filhos, que ele pensasse no filhinho dela, e ele nem pensa, sai arrastando, 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 até que chega à porta da casa do seu dono, né. E o homem estava lá dentro, quando o homem vem, ela cai no chão em desespero, e o cidadão diz: "Essa é ela mesmo", tira os 100 contos de réis e dá para Cândido Neves. Que a mulher, tão desesperada de dor, se atira no chão, começa a se contorcer e aborta o bebê ali mesmo, e a criança já nasce morta. E ele vê aquela cena horrível, mas mete o dinheiro no bolso e vai correndo à farmácia pegar o seu filho, pensando consigo mesmo: "Muitas crianças não vingam". E vai lá, pega o seu filho na farmácia e leva de volta para casa, muito feliz que o seu filho tinha sido salvo. Lembram? O nome desse conto é Pai contra a Mãe. O meu se salvou. O que importa o do outro? Ele leva a um nível de crueldade extrema dentro do contexto que ele vivia. Machado de Assis viu em vida a abolição da escravatura. Ele coloca uma situação crudelíssima, o mais cruel que a gente possa imaginar, dentro do contexto que ele vivia, para mostrar o que é o egoísmo. Não importa, se não é a minha criança, não tem importância. Muitas crianças não vingam, eu salvei a minha. Parem para perceber que talvez não com tanta intensidade, mas esse pensamento que não é meu, não tem importância, não é a minha pele que dói, não tem importância, não é na minha mesa que falta comida, não tem importância, como é comum. Como vivemos esse conto do pai contra a mãe para todos os lados, de todos os jeitos. Quanto aquilo que não bate na nossa porta não tem muita importância, não dói muito, faz parte da vida. Agora, quando bate na nossa porta é uma tragédia. E achamos inadmissível que os outros não compreendam a nossa tragédia. Deveríamos esperar. Quando nós temos uma postura diante da vida, é muito fácil supor que todos os outros sejam iguais. Se não nos importa a dor do outro, por que cargas d'água temos o direito de exigir que importe para os outros a nossa dor? E aí vivemos esse drama que vivemos nos dias atuais, o império do egoísmo, que eu espero que um dia a gente possa tomar consciência, como tomamos quando lemos esse conto. Perceber que nós ainda somos personagens desse conto. Em diferentes situações, mais amenas ou até mais graves, ainda somos personagens desse conto.